Bom dia com chuva, bom dia com alegria, bom dia com amor, bom dia com tudo que você quiser de bom, de luz que existe no céu. E a lição de hoje é uma lição que eu amo e é uma das lições que, se a gente entender, cara, a gente tá feito na vida. Dar e receber são uma só, na verdade. Lição 108. Essa lição, ela é fantástica, ela traz a base pra gente entender tudo o que significa estar aqui, tudo o que Deus quer nos dar e como a gente receber tudo que a gente quer. Então, vamos lá. Lição 108, dar e receber são um só, na verdade. A visão depende da ideia de hoje. A luz está nela, pois reconcilia todos os opostos aparentes. E o que é a luz, senão a resolução nascida da paz, de todos os teus conflitos e pensamentos equivocados, fazendo de todos eles um só conceito que é totalmente verdadeiro? Até mesmo esse virá a desaparecer, porque o pensamento por trás dele aparecerá para tomar o seu lugar. E agora estás em paz para sempre, pois o sonho acabou. A luz verdadeira que faz com que a visão verdadeira seja possível não é a luz que os olhos do corpo contemplam. É um estado da mente que veio a ser tão unificado que a escuridão não pode ser percebida de forma alguma. E assim o que é o mesmo é visto como um só, enquanto o que não é o mesmo permanece despercebido, pois não existe. Essa é a luz que não mostra opostos e a visão tem sido curada, tem o poder de curar. Essa é a luz que traz a tua paz a outras mentes para compartilharem dela e ficarem contentes por serem unas contigo e com elas mesmas. Essa é a luz que cura, porque traz a única percepção baseada num só ponto de referência do qual vem um só significado. Aqui, tanto o dar quanto o receber são vistos como aspectos diferentes de um só pensamento, cuja verdade não depende de qual é visto como o primeiro ou qual parece estar em segundo lugar. Aqui, compreender-se que ambos ocorrem juntos para que o pensamento permaneça completo. E nessa compreensão está a base na qual todos os opostos são reconciliados por serem percebidos do mesmo ponto de referência, aquele que unifica esse pensamento. Um só pensamento completamente unificado servirá para unificar todos os pensamentos. Isso é o mesmo que dizer que uma só correção será suficiente para todas as correções, ou que perdoar totalmente um irmão é o suficiente para trazer a salvação a todas as mentes, pois estes não passam de casos especiais de uma só lei que se mantém para todo tipo de aprendizado, se for dirigido por aquele que conhece a verdade. Aprender que dar e receber são a mesma coisa tem uma utilidade específica, pois pode-se tentar isso com muita facilidade e ver que é verdade. E quando esse caso específico tiver provado que isso sempre funciona em todas as circunstâncias em que é feita essa tentativa, o pensamento por trás dele pode ser generalizado a outras áreas de dúvida e de dupla visão. E a partir daí, ele se estenderá para finalmente chegar ao único pensamento que é a base de todos os outros. Hoje praticaremos o caso específico de dar e receber. Usaremos essa simples lição naquilo que é óbvio, pois tem resultados que não podemos perder. Dar é receber. Hoje tentaremos oferecer paz a todos e ver quão rapidamente ela retorna a nós. Luz é tranquilidade, e é nesta paz que a visão nos é dada e podemos ver. Assim, começaremos os períodos de prática com a instrução do dia dizendo: dar e receber são um só na verdade. Hei de receber o que estou dando agora. Em seguida, fecha os olhos e pensa durante 5 minutos no que queres oferecer a todos para que seja teu. Poderias dizer, por exemplo, a todos eu ofereço quietude. A todos eu ofereço a paz da mente. A todos eu ofereço gentileza. Dize cada uma dessas frases lentamente. Em seguida, faz uma pequena pausa, esperando para receber a dádiva que deste. E ela virá a ti na mesma medida em que a deste. Descobrirás que tens um retorno exato, pois é isso o que pediste. Talvez também seja útil pensares em alguém para dar as tuas dádivas. Ele representa os outros e através dele dás a todos. Isso é legal quando você tem alguma pessoa que você não consegue oferecer algo bom. Você pensa nela e oferece. Fulano de tal.
eu te ofereço a quietude. Fulano de tal, eu te ofereço a paz para a sua mente. Fulano de tal, eu te ofereço gentileza. Fulano de tal, eu te ofereço amor. Nossa lição muito simples para o dia de hoje te ensinará muito. Efeito e causa passarão a ser bem mais compreendidos a partir deste momento e progrediremos muito mais rapidamente. Pensa nos exercícios para o dia de hoje como rápidos avanços no teu aprendizado, ainda mais rápidos e mais seguros a cada vez que disseres. Dar e receber são um só na verdade. Gente, se a gente entender isso, que dar e receber são um só na verdade, a gente vai entender que tudo é a mesma coisa e que somos um. Se eu quero paz, eu tenho que oferecer a paz. Se eu quero amor, eu tenho que ensinar amor, oferecer amor. Não adianta eu esperar que o outro traga para mim, me dê aquilo que eu acho que está faltando para mim. Eu tenho que oferecer, eu tenho que ser isso. E, mas eu não tenho isso. Você tem, você só tem que pedir para Deus lembrar você que você tem. Você tem paz, você está em casa. Todos nós estamos. A gente só tem que lembrar. A gente só tem que chamar o Espírito Santo e perguntar para ele: o que você quer que eu faça? Aonde você quer que eu vá? O que você quer que eu diga? E para quem? E vamos continuando. Hoje a leitura do capítulo 11, Deus ou o Ego. Esse é longinho. Nós estamos na parte 5, a dinâmica do ego. Então, começamos. Ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema do pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará, e já que reconheces que não o queres, tem que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. O que é a cura senão a remoção de tudo aquilo que interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões a não ser olhando diretamente para elas sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Essa é a parte mais bonita, né? O medo não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeito não existe. As leis não operam em um vácuo, e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo que o próprio termo não significa nada, contém a própria contradição de termos que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer alguma coisa. O ego é amedrontador para ti, porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Quando olhamos para o ego, portanto, não estamos considerando dinâmica alguma, mas delusões. Pode seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real. O medo vem a ser mais obviamente inadequado se reconheces qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica, desde o início. Portanto, o seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo e independente de qualquer poder, exceto o seu próprio. É por isso que ele é o símbolo da separação. Toda ideia tem um propósito,
e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo o que brota do ego é resultado natural da sua crença central, e o modo de desfazer esse resultado está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária à de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. A sua vontade é uma só, porque a extensão da vontade de Deus, não pode deixar de ser como ela mesma. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? Ou seja, é possível que a gente esteja entre Deus e o ego? De verdade? De verdade não. Só quando a gente está olhando através dos olhos do ego. Tu tens a independência... Que lembrando, os olhos do ego não são reais. Tu tens a independência da criação, mas não a autonomia. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus, que compartilha a sua própria função contigo, através da disposição da sua vontade para compartilhá-la. Ele vem a ser tão dependente de ti quanto tu és dependente dele. Ou seja, Deus é incompleto sem você. Acredite. Não atribuas a arrogância do ego àquele cuja vontade não é ser independente de ti. Ele te incluiu na sua autonomia. És capaz de acreditar que a autonomia tem significado à parte dele? A crença na autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, na qual está a tua liberdade. O ego vê toda a dependência como uma ameaça e distorceu até mesmo a tua saudade de Deus em um meio de se estabelecer. Mas não te deixes enganar pela sua interpretação do teu conflito. O ego sempre ataca em nome da separação, acreditando que tem poder para fazer isso. Não faz nenhuma outra coisa, porque a sua meta de autonomia não é nenhuma outra coisa. O ego é totalmente confuso acerca da realidade, mas não perde de vista a meta que tem. Ele é muito mais vigilante do que tu, porque está perfeitamente certo do seu propósito. Tu está confuso porque não reconheces o teu. Tens que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que tu te des conta é que tens medo dele. Pois se o ego pudesse fazer surgir medo, isso diminuiria a tua independência e enfraqueceria o teu poder. No entanto, a sua única justificativa para a tua aliança é que ele pode te dar poder. Sem essa crença, tu não o escutarias em absoluto. Como é possível, então, que a sua existência continue se reconheces que ao aceitá-lo, estás te fazendo pequeno e te privando do poder, daquele poder real, gente, daquele poder que Deus te deu. O ego pode fazer e, de fato, permite que tu te consideres arrogante, descrente, frívolo, distante, emocionalmente superficial, rude, alienado e até mesmo desesperado, mas não realmente medroso. Minimizar o medo, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego e é, na verdade, uma técnica na qual ele, de fato, é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo? E tu o escutarias se reconhecesses que é isso que ele está fazendo? Ou seja, tudo que ele tenta fazer é colocar medo na tua cabeça, na tua mente, na mente certa. Ele tenta, mas ele não consegue, ele só coloca na mente errada. Para fazer você se sentir separado. Separado de Deus e separado de todos, porque somos um. O teu reconhecimento de que qualquer coisa que pareça estar te separando de Deus é apenas medo, seja qual for a forma que assuma, independentemente de como o ego queira que tu vivencies, é, portanto, a ameaça básica do ego. O seu sonho de autonomia é balançado em seus fundamentos com essa consciência, pois embora possas conviver com uma ideia falsa de independência, não vais aceitar o custo do medo se o reconheceres. Entretanto, esse é o custo do ego, esse é o custo e o ego não pode minimizá-lo. Se não vês o amor, não estás vendo a ti mesmo e tens que ter medo da irrealidade porque negaste a ti mesmo. Acreditando que tiveste sucesso ao agredir a verdade, estás acreditando que o ataque tem poder. Muito simplesmente, então, vieste a ter medo de ti mesmo e ninguém quer achar aquilo que acredita que iria destruí-lo. Se a meta de autonomia do ego pudesse ser realizada,
O propósito de Deus poderia ser derrotado e isso é impossível. Só aprendendo o que é o medo, podes finalmente aprender a distinguir o possível do impossível e o falso do verdadeiro. De acordo com o ensinamento do ego, a sua meta pode ser realizada e o propósito de Deus não. De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, só o propósito de Deus pode ser realizado e já está realizado. E a gente vai parar por aqui, porque isso aqui é muito longo e a gente vai continuar amanhã. E vamos pensar nisso. O ego, ele tem uma meta e ele acha que pode ser realizado, mas não tem sentido. O único significado que realmente tem, o único sentido que realmente tem é o de Deus e nós estamos com Ele. E é essa meta que o Espírito Santo nos mostra. Dar e receber é a mesma coisa. Até amanhã. Um beijo no coração de todos e um ótimo dia, com muita luz.